Cenáculo de pé, em nome de Jesus. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham nesse domingo, para a honra e glória do Senhor, dia 21 de maio de 2017, né? Transmissão direta aqui da sede da Igreja Cenáculo da Fé em São Paulo, no toque da trombeta, campanha oficial dessa igreja, como o Senhor Jesus nos pediu. Nós estamos honrando, correspondendo aos seus ensinamentos, a sua palavra, mais do que servindo a homens. Quando servimos aos homens, servimos por Ele. Amém, Cenáculo? Nossa reunião aqui tem base de fé. Deus abençoe quem está pelo horadaverdade.com, quem está pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelos nossos canais de transmissão. Amém? A Igreja Cenáculo da Fé tentando expandir esse terreno onde o Evangelho vai chegar. Espero no Senhor Jesus que todos divulguem os nossos endereços para alguém que você realmente gostaria muito que tivesse um encontro com a verdade, né, amados? Tendo em vista que há uma escassez tremenda de igrejas compromissadas com isso. Espero no meu Senhor Jesus que você se mova com solidariedades, estender as mãos a essas pessoas, a fim de que elas tenham conhecimento de Cristo, né? Que é realmente o que o Senhor nos pediu. Demais coisas serão acrescentadas nesse propósito que é fundamental, de que todos realmente possam se salvar na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Espero em Cristo que os irmãos estejam solidários e também sensibilizados a ajudar essas pessoas, principalmente aquelas que estão sendo vítimas do ministério falso. Aproveitando que eu estou falando disso daqui, hoje mesmo eu peguei uma matéria, antes de vocês orarem comigo pela palavra, de que não deu nem tempo, né? A gente realmente precisa se atualizar toda hora. Onde o pastor, eu vi o prefeito aqui de São Paulo, que recentemente foi eleito aí, nem sentou na cadeira e esquentou a cadeira, já está dentro da igreja evangélica fazendo campanha, talvez para a carreira presidencial que ele está querendo exercer. E entrou dentro da Assembleia de Deus para pedir à igreja e aos pastores também, todos aceitando isso, uma oração pela pátria. Amados, o pastor, eu fico enfurecido e indignado, sério mesmo. Primeiro, que política não tem que estar dentro da igreja, tá? Isso tem fundamento bíblico. Segundo, da onde saiu a ideia de que Jesus vai governar esse país, vai governar essa pátria na corrupção que está? Onde o povo vai acreditar que Deus ele vai fazer alguma coisa por intermédio desse mecanismo, desse sistema que nós estamos vendo que não tem um limpo ali. Ah, pastor, mas Deus pode agir por intermédio de quem e do quê? Tá? Então eu espero em Cristo que vocês não estejam participantes desse pensamento de que Deus ele tem pátria, tá? De que Deus ele tem propósitos políticos. Só me faltava essa agora, ter partido o reino de Deus, tá? Pastor, o que a gente faz então? Tenta fazer o melhor, tenta fazer a tua parte como cristão, tá? Se você quer mudar alguma coisa, mude para melhor o que você é. Se todo mundo mudasse o seu espaço, tivesse responsabilidades com a sua vida e cumprisse o seu dever de cristão e de cidadão, a situação não estava como está. Agora, acreditar que Deus ele vai sentar ali na república para governar esse sistema, entendeu? Com justiça, tá? Isso é ilusão, minha gente, porque foi aqui que o Senhor foi crucificado. Começa por aí, esse sistema que o matou, tá? Então nós cremos, nós temos sim convicções de que Deus age, mas por intermédio da igreja, por intermédio do seu povo, por intermédio daqueles que têm responsabilidade com a sua palavra e com os seus princípios. No demais, a sociedade, o que eu posso dizer para você é lamentações, tá? De tudo que está acontecendo e ocorrendo, mas eu não vou me iludir de fazer orações debaixo de um pensamento vão, inútil, tá? Sem dizer, sem fundamento bíblico. Espero no meu Senhor Jesus que você leia bastante a palavra de Deus, filho, e não caia na opinião popular, tá? Na opinião relativa. Segue os passos de Cristo e a luz dele. Se você se julga cristão, é teu dever. Amém, Cenáculo? Amém. Até porque aqui na Igreja Cenáculo da Fé, vocês nunca vão ver político aqui. E se eles entrarem, vão entrar na condição de pessoas normais. A igreja nunca foi chamada pelo Senhor para ser palanque eleitoral e fábrica de votos. Isso tem que acabar, isso tem que terminar. É isso que nós temos que orar, para a corrupção vir para fora. E eu sou da opinião que esses caras estão pedindo oração pela pátria, porque eles estão temendo que a Lava Jato vai entrar dentro da igreja para descobrir a corrupção, que esses pastores também viveram com o PT, tá? A começar pela essa chuva de ONGs e de instituições que foram abertas no período do governo dele. Se a Lava Jato for para lá, muito pastor vai na cadeia.
vai para a cadeia e vai ser preso. Está aí os Gideões que recebeu 400 mil reais do governo catarinense, sei lá que governo que é esse daí, e que não está sabendo dar explicações para onde foi o dinheiro, tá? É isso aí. Então vocês não se encantem, não se iludam, não aceitem e não concordem com esses pastores que ficam pedindo voto, que ficam usando a igreja como mecanismo eleitoral. Todos eles estão ganhando dinheiro com isso, tá? E não é nada coincidente, aliás, é fato, não é mera coincidência, que a Friboi está no rolo, porque é carne pura, filho, tá? Com certeza dá para fazer um churrasco dos bons com esses caras aí. Amém, Cenáculo? Está com a Bíblia aí? Amém. Faz aquele barulho que o diabo não gosta aqui, vai, Cenáculo, com alegria. Amém, igreja? Levanta essa espada para o alto. Para quem é novo aqui, está vindo pela primeira vez, pastor, por que o senhor faz isso? Para mostrar quem não tem Bíblia. Quando você for na igreja, você leva a palavra para saber se o pastor, se ele está pregando o que está escrito. Você tem que conferir, tá? Eu não posso falar o que eu quero, eu tenho que falar o que ele me mandou pregar, que é o que ele vai fazer hoje aqui com você, amém ou não? A igreja é dele, quem comprou com sangue foi ele, não sou eu. Essa obra aqui não é minha, minha gente, tá? Se o povo conhecesse o que está aqui, as coisas não estariam como estão. Cenáculo, levanta essa espada para o alto, abre a tua boca e olha os irmãos que estão pela internet também, pode orar. Senhor glorioso, nós estamos na tua presença nesta hora, Senhor, lhe implorando e lhe pedindo misericórdia. Pois sabemos, meu santo, que esta chance que nos foi dada de estar debaixo da tua presença, Senhor, nos foi concedida por mérito teu, por glória tua, Senhor, pela tua oferta, pelo teu sofrimento, pela tua dor. Sabemos, meu santo, reconhecer isto, Senhor, que a justiça que opera aqui, opera de acordo com a fé, opera de acordo, Senhor Jesus, com as marcas do teu sofrimento, da tua dor e da tua morte. Meu santo glorioso, por isso te imploro nesta hora, salva, santo, as almas perdidas, vai em busca, meu Senhor, daqueles que estão encarcerados e presos, Senhor, na ignorância, nas mentiras deste mundo. Santo Jesus, Santo glorioso, prepara a tua igreja, prepara, meu Senhor Jesus, esta obra, para que ela esteja adornada, limpa, purificada, para te receber no céu, quando o Senhor vier pela segunda vez em glória. Racaporios teriam sévio, no teu sangue nós te pedimos misericórdia, pelas famílias, pelos lares, pelas alianças, pelas almas que estão participando neste culto, Senhor, que se despertem pela fé, que se despertem, meu Senhor, a buscar o teu santo nome, a se preparar para o dia final, a se preparar, meu santo glorioso, pela tua redenção. Nós te pedimos, quebra a apostasia, quebra a rebeldia, quebra a rebelião, quebra as contradições, as heresias, meu Senhor, e purifica a tua igreja, purifica a tua noiva, prepara esta obra, Senhor, santifica a tua igreja, e que pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu santo nome, o teu evangelho, a tua palavra seja escrita e testificada em nossos corações, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu sangue, Senhor. Amém. Levanta a tua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, fala na minha vida, abre os meus olhos para que eu possa entender, compreender com o coração o teu chamado, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abre o texto de Efésios, enquanto vocês preparam esse texto, capítulo 5. Pastor Daniel, vou oficializando melhor ainda esse culto, que estamos ao vivo aqui, direto da sede da Igreja Cenáculo Fé para as Nações em São Paulo, ministério, amém, compromissado com almas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo horadaverdade.com, o site oficial da nossa igreja. Que Deus abençoe todos vocês, sempre gente nova nos nossos cultos, gente que está na sua primeira experiência, passando por aqui. Espero que Deus fale no teu coração e que você de certa forma mude em alguma coisa, ou pelo menos reflita sobre isso, inclusive no que vai ser pregado aqui. Amém, cenáculo? Amém. Prepararam o texto com os olhos voltados para o que está escrito aí? Texto de Efésios capítulo 5. Amém. Amados, pastor, eu fui orientado hoje aqui a pregar sobre isso, e eu espero em Cristo que aqueles que estejam nesse culto estejam atentos a cada detalhe do que vai ser dito e falado hoje aqui, para interpretarmos direito e correto a palavra do nosso Senhor, ou o seu uso de metáforas, porque o que nós temos aí é isso, tá? O apóstolo Paulo utilizando exatamente o que os profetas usaram,
como também o nosso próprio Senhor, para identificar sua igreja, seu povo. Em compensação, eu gostaria que os irmãos abrissem um desses textos, se quiserem, não há importância. Em verso 5, Isaías 54, verso 6, Jeremias 2, verso 2, Jeremias 3, 20, escolha um, Ezequiel 16, 8, Ezequiel 23, 4, Oséias 2, capítulo 16. Tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, as alusões a essa metáfora são idênticas, tá? Para ilustrar a relação de Deus com o povo de Israel e sucessivamente também de Cristo com a igreja. A palavra noiva identifica exatamente esse poder de relação com aquele que Deus escolheu. Se abriu algum destes? Amém. Então, igual quanto Efésios capítulo 5, também temos Coríntios capítulo 11, verso 2, Apocalipse 19, verso 7, verso 21, versículo 2, capítulo 22, verso 17, são textos que, pastor, eu vou trabalhar com vocês a partir de agora. Mas a coisa mais importante disso tudo é nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, até o nosso próprio Senhor teve preocupações de nos dar referências, uso de referências, ou seja, palavras que tivessem um sentido forte, expressivo, profundo no que ele quer falar, no que ele quer ensinar, no que ele quer dizer. A Bíblia, respeitosamente, tá? Ela ensina dessa maneira, ou seja, não deixando dúvidas ou espaço para as pessoas poderem se direcionar para outros sentidos, tá? Outros tipos de sinônimo. A tradução, por exemplo, do grego para o latim e do latim para a nossa língua, não houve preocupações na primeira tradução ou na segunda tentativa de João Ferreira, porque por mais que os verbos e provérbios, eles sejam traduzidos com vários tipos de palavras, todas essas palavras têm o mesmo sentido. A Bíblia é uma coisa impressionante, como que a sua exatidão, como que ela tem a exatidão, a profundidade da afirmação, até nas palavras que ela utiliza e que ela usa. Aproveitando para dizer isso a você, do que eu estou falando a você, aproveitando esse tema, foi uma das coisas que o pastor, alguns anos atrás, quase se gerou um processo judicial da Sociedade Bíblica contra mim, porque ela se sentia prejudicada quando eu fui e fiz uma denúncia de que ela estava mudando palavras na Bíblia, sem dizer as que omitia, de que ela estava mudando as palavras da Bíblia para gerar outros tipos de significado. Por quê? Porque não tem como ela comprometer a educação cristã, a educação da igreja, de outra forma. Ela precisa, se ela tem boas intenções com o inferno e com o diabo, de prejudicar a igreja, ela precisa, obviamente, trocar palavras, porque se o pastor, o pregador, o líder bem intencionado for usar o que eu estou usando aqui, por exemplo, uma única expressão, o sentido, o objeto final, tem o mesmo entendimento, tem o mesmo aprofundamento doutrinário, tá? Então, eu gostaria de deixar claro a você que, independentemente da igreja, da instituição ou do líder, a palavra é uma coisa só. A palavra é uma coisa só. Amém, Jesus? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Amém. Um exemplo, primeiro que eu vou dar aqui hoje, igreja, baseado no que Jesus pregou, os apóstolos também. Qual o conceito essencial sobre igreja? A Bíblia entende que a igreja ela é uma instituição humana. Há um conceito de que a igreja seja uma comunidade, uma reunião de fé, onde as pessoas entram, como nós estamos aqui. Mas até então, há uma mistura aqui, entre nós, de ideologias, de histórias, de pensamentos, de conceitos, etc, etc. Então, uma instituição humana, uma igreja institucional, como todas que você já conheceu na tua vida, elas podem ter um valor, como podem não ter valor algum para o evangelho do nosso Senhor, no sentido de funcionabilidade, no sentido de prática, de ministério. Não se encantem, não é porque tem uma igreja cristã que é uma igreja e que Jesus está dentro dela, porque para ele estar ali, sendo abençoado pelo seu serviço,
essa igreja tem que ser uma coisa muito séria, tá? Caiu no conceito popular, tanto faz, entendeu? No conceito popular é mais ou menos isso. Contanto que me deem a droga do êxtase, tá? Do arrepio, da alegria, do subir e descer, tanto faz. A igreja, o pastor, é assim um conceito popular. Para Cristo não. Se ele fosse identificar uma igreja para ele, ele se basearia nas suas características, na sua natureza, no quanto ela é parecida com ele, tá? Para você pode ser que não tem relevância alguma, mas para a Bíblia tem, tanto que a palavra noiva, você vai entender hoje tudo sobre isso. Outro conceito importante que a Bíblia nos ensina e nos fundamenta sobre a igreja. A igreja que a Bíblia leva a sério é essencialmente divina, e a sua natureza particular. Se trata de pessoas. Eu creio nessa igreja cuja individualização existe e a responsabilidade é puramente pessoal. O pastor não responde por mim e eu não respondo por ele. Essa igreja que vai prevalecer quando Jesus voltar ou quando Deus for julgá-la, tá? A responsabilidade do que você é, do que você pensa, do que você faz, isso é igreja para mim e para a palavra de Deus. Leve a sério isso. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, que a igreja é feita de pedras vivas, edificada no nosso corpo para a morada do Espírito Santo. Então, antes de ela se transformar em comunidade, associações, instituições, a igreja que Jesus leva a sério é os crentes, tá? O amor, o apego que ele tem são pelas pessoas. Isso é aparelho, não tem significância nenhuma para ele. Por mais que nós precisamos para pregar a palavra dele, isso aqui qualquer um pode comprar, qualquer um pode ter, qualquer um pode adquirir, qualquer um pode abrir, tá? Muitas pessoas fizeram o que a gente faz aqui hoje no louvor e fazem até melhor do que nós, mas por profissão, por renda, por carreira, não quer dizer nada. Mas essa igreja que fala alto aqui, tá? Essa igreja que fala alto na minha vida, que anda comigo, que está dentro de mim, é essa igreja que Jesus fala que ele vem buscar. Ela está espalhada, nós não sabemos exatamente quem são essas pessoas, mas ele sabe quem são, porque ele é o pastor e ele sabe identificar as suas ovelhas. Então, por favor, não se baseie no erro dos outros para justificar os seus, e não use a corrupção da igreja atual para também querer dizer que é por causa desta situação que você está assim. Você vai ser julgado pelo que você fez e responderá pelo que você é. É isso que fala mais alto no assunto e no tema da igreja. Se eu estou bem espiritualmente e o pastor fala alguma coisa errada lá no púlpito, eu vou lá falar com ele, o pastor, o senhor me desculpe com todo respeito, mas o senhor fez uma coisa aí que não se faz. E ele, por não ser dono da igreja e muito mais não ter patenteado o nome de Jesus Cristo, como foi R.R. Soares e as suas intenções malignas, ele precisa justificar o que ele fez, confirmar na palavra de Deus que o que ele falou é certo. Mas as pessoas não têm iniciativas de responsabilidade e compromisso pessoal, né? Muitas vezes temem tanto os homens e respeitam tanto eles que Deus se apaga para esse povo, que Jesus desaparece para eles, tá? Eu sou um mero miserável aqui diante de vocês. Sirvo a causa e devo responsabilidades ao meu Senhor e a vocês o fundamento de que tudo que eu vou falar aqui está baseado no que Cristo pregou, não no que eu penso, não no que eu acho, etc, etc, etc. Esse é o nosso chamado aqui. Se nós estamos à busca de uma igreja perfeita, fiel, santa, consagrada, ela começa dentro de nós. Esse é o senso de crítica que eu quero ter para mim. Não exigir dos outros, mas exigir de mim mesmo, pois é essa igreja que Jesus vem buscar. Amém, Senado? Amém. Abre o texto da palavra de Deus, amados irmãos. Pode ser em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O noivo que deu o preço da noiva que buscava ter.
né? A Bíblia diz que Jesus, ele é um noivo divino que busca sua noiva em amor, numa relação de extrema aliança, tá? Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, fala uma coisa importante aí, pode ler. Trazendo esse conceito para nós, de que nós temos uma fé puramente pessoal, restrita, assumimos uma vida por Jesus Cristo, assumimos uma vida pelo Evangelho, deixamos de ser normais quando fizemos isso, amém? Amém? No ato da fé, no ato da aceitação, você assumiu para a tua fé, para a tua vida, como esse ministério aqui, um conceito muito importante, de que só Jesus Cristo é teu Senhor e teu Salvador. A virgindade aí, ela não tem uma conotação sexual, mas é espiritual, porque não vem primeiro a igreja, primeiro vem Jesus e o Evangelho. Então a igreja foi concebida no que Cristo pregou. Instituições existem muitas, mas igreja é uma coisa só, eu tenho que entender isso. Mas em compensação, dentro dessa diversidade, nós temos contradições, e inúmeras contradições no cristianismo. Então, se eu quero ir realmente em busca da igreja que Jesus escolheu para ser sua esposa, a natureza de sua concepção de fé é que só Jesus manda nela. Toda ela foi construída com fundamentos baseados nesse alicerce, do que ele pregou, do que ele testemunhou, do que ele viveu, do que ele pediu. Então, para você que está aqui nessa noite, não ficar achando que o pastor Daniel e essa igreja são extremistas, né, fundamentalistas, radicais, religiosos, as expressões estão aqui para serem usadas, e chegamos a um significado profundo da esposa, da noiva de Senhor, aquela que ele considera por ideal ser esposa dele. Ela precisa ser virgem, ou seja, nunca ter sido de outro marido, nunca ter sido de outro homem, nunca ter sido de um outro Deus, de um outro Senhor, de uma outra religião, de uma outra fé. Ela precisa ser virgem, conservada, pura, imaculada para ele. E no Evangelho, isso é natureza e concepção de fé. Nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos, nos convertemos a Ele, e desde o dia em que nós assumimos essa vida por Ele, pelo Evangelho, na fé, nós não nos rendemos a um outro tipo de Deus ou Senhor ou conceito religioso. Vamos a alguns exercícios importantes aqui, meus irmãos. Amém? Por exemplo, o contrário disso, né? Apocalipse 17. Nós temos ali uma crítica dura do Senhor a João, notificando que havia uma grande meretriz sobre 7 montes, né? E todos aqui que leem a Bíblia e sabem muito bem, se trata da Igreja Católica, né? Porque geograficamente ela está localizada em 7 montes na península da Itália. E João está exatamente recebendo geograficamente as informações aonde está a prostituta que Jesus está indignado com ela. Mas eu não vou entrar no mérito católico nem herege do que é essa instituição, mas me baseando exatamente no quê? Que se trata de uma igreja de imitação diabólica. O que é uma meretriz para a palavra de Deus? Uma versão grotesca do que seria a noiva. Ela tem tudo que Jesus não quer, mas tem o nome da igreja, Jesus Cristo. Está aí uma noção para você poder ter uma base do que Jesus pensa, tá? Sobre igrejas. Tem o nome dele, fala que é a igreja dele, mas não tem o que ele quer. Então ela é uma prostituta, ela é
nada mais do que um exercício contraditório da fé, né? Ela viola, ela contradiz, ela peca, ela transgride as características. Então ela é tida pela palavra de Deus como uma prostituta espiritual, uma igreja cuja imitação é diabólica e versão é grotesca da noiva que Jesus espera, da esposa que ele queria ter, tá? Não entrando no mérito do que a igreja católica já fez ao longo da história, mas levando esse conceito, tá? De que não é qualquer igreja que Jesus está, ponto. Não é qualquer instituição que ele está presente ou se agrada. Para ele poder se agradar e estar em comunhão, precisa de muitos fatores importantes ali, testemunhados, vividos por essa igreja, tanto individualmente como institucionalmente. Há uma preocupação bíblica com isso, mas talvez você não tenha, mas a Bíblia tem. Está aqui as informações. Exemplo: as mulheres casadas na história judaica, que é outra alusão que a Bíblia usa muito para ensinar, quando o noivo ia escolher a sua noiva, e que haviam boatos de que ela viu traído nesse processo longo que é o casamento judaico, e ele a acusasse de traição, se ficasse provado que ele acusou de maneira injusta, ele ia ser julgado, escorraçado, e ia pagar o dobro por ela. Mas se ficasse provado que ela realmente o traiu, ela ia ser apedrejada. Isso está lá em Deuteronômio 22, verso 3 ao verso 19. Não fica assustado com o que eu estou te falando, tá? Amém? E do verso 20 ao verso 21. Obviamente, pastor, só quero fazer uma comparação com você aqui. Jesus, ele veio, cumpriu a lei, e obviamente isso não é mais feito nos nossos dias, um julgamento tão severo, né? Mas foi feito na lei por um propósito que também não está no dia do pastor explicar para vocês aqui. Mas esse conceito de Deus ser justo, né? De que o noivo realmente tivesse preocupações de escolher a sua noiva e também zelar por ela ao ponto dele não fazer injúrias, né? Defamações, mas tivesse respeito por ela. A lei também tinha essa preocupação de que a noiva fosse fiel ao noivo, e que se caso ela traísse, caso ela transgredisse, ela não prestava mais, certo? Então, ou seja, a mulher casada, a mulher comprometida, ela não podia ter outro noivo ou outro marido, também outro conceito que está legalmente no Antigo Testamento, porque ela é parte de uma propriedade já de alguém, e não pode ser de outro. Conceito esse que Paulo traz em Romanos 7, que casamento é uma instituição eterna, e só a morte pode separar duas pessoas. Então, quando a Bíblia usa o casamento como ação simbólica para expressar a relação de Cristo com a igreja, ele está querendo dizer tudo isso aqui, que se ela estiver comprometida espiritualmente, a nível de natureza, pensamento, comportamento, etc, 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 ela não serve para ele, irmãos. Se ela for de outro marido, ele não quer, e se ela já não é mais virgem, está prestes a ser descartada por ele. Amém? Olha o que meu Senhor fala lá: o sal que não salga, ele manda fazer o quê? Se o sal não salga, deve ser jogado fora. O que vocês precisam entender aqui nessa noite, amados irmãos, que nós não agimos por impulsos nas nossas escolhas. Tudo aquilo que a gente decide para a nossa vida tem que ter a marca dele. Então, se eu estou à procura dessa igreja que o Senhor realmente tem comunhão com ela e quer que ela seja sua esposa no final de tudo, eu tenho que ir nos rastros, nas características, nos detalhes. E eu dei aqui a primeira noção: ela precisa ser virgem, ou seja, a sua concepção, o seu ministério, o seu pensamento, o seu ensinamento, o seu comportamento, a nível tanto pessoal como institucional, precisa ser sério, ter a essência, o cheiro,
à luz de Cristo. Não pode ser uma simples instituição. Obviamente nós não temos igrejas perfeitas, mas Jesus pede e exige que todas sejam, porque se não forem, para Ele não presta. Por exemplo, o diálogo interreligioso, o ecumenismo, a comunhão entre as confissões, essa politicagem que está dentro da religião, isso é uma coisa incabível, sem fundamento para a fé. Ele quer uma igreja para Ele não quer uma igreja para o mundo, uma igreja para o Estado, uma igreja para as pessoas, uma igreja para o povo. Ele quer uma igreja para Ele. A ideal, que Ele sinta comunhão com ela, é nesse rastro que você tem que ir. É nessas pisadas que você tem que trabalhar. Fé na tua vida. Por exemplo, uma igreja ideal para Cristo, da qual Ele recomendaria ser sua esposa, escolheria para ser a sua noiva, ela não pode ser que ela não seja uma igreja ideal para a tua família, uma igreja que todos eles se sintam bem, que os teus amigos gostariam de frequentar, mas para Jesus é importante. E aí como é que a gente faz? Faz uma igreja para o povo ou faz uma igreja para Cristo? Nós vamos deixar que esse nome ou essa expressão caia no conceito popular, ou nós vamos trabalhar aqui nesse serviço leal para que essa igreja seja construída dentro de nós, cujas características que ela leva é de Cristo, não dos apelos modernos, desse movimento liberalista que está lá fora agora. Você tem que saber mais ou menos do que lado você está. Você que se julga cristão, você que se autodenomina uma pessoa da fé, você precisa entender, você não está fundamentando e construindo uma obra aqui com as suas características, ou com as suas opiniões, ou então com aquilo que as pessoas querem de você. Se nós estamos à procura de levantar uma igreja para o Senhor, dentro de nós, ou aqui nesse ministério, precisamos saber com que tipos de tijolos isso vai acontecer. E cada tijolinho tem que ir a marca dele, e uma destas, ela tem que ser virgem. Amém? Não pode ser de outro marido. Vai falar isso para o Papa, vai falar isso para todo mundo, tá? Não entra carisma, o que entra é fé. Uma igreja, para colocar lá a placa Igreja de Jesus Cristo, ela tem que ter muita coisa lá dentro para botar essa placa, filho. Pode ter certeza disso. Não basta CGC e inscrição estadual, não. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao versículo 27 e 31, nós já lemos, né? Paulo fala aí que a igreja, que a noiva, essa expressão também prepara para nós uma igreja submissa e leal. Jesus é o cabeça dela, e os membros dessa igreja servem a Ele. Vocês querem ler de novo para poder ter a reflexão disso? Ótimo. Entenderam o que ele está falando aí? Baseado no que Cristo pregou. Da onde a igreja vem? Pastor, do cabeça. Da onde ela surge? Do evangelho que ele pregou. Da onde, aliás, se constrói uma catedral de cima para baixo ou de baixo para cima? No conceito da fé, de baixo para cima. Primeiro fundamento, primeiro o alicerce, depois o restante. Assim foi a igreja em Atos. Primeiro Jesus se encarna, prega o evangelho, confirma o reino e o poder do reino aqui entre os homens, morre e ressurge para dar à igreja continuidade e a incumbência de pregar esse evangelho. A igreja não vem primeiro. Então ela precisa obedecer o cabeça, ela precisa atender os pedidos do seu líder espiritual, e o líder espiritual é Jesus, não é os ministérios. Pastor não perdoa pecado, pastor não leva ninguém para o céu, igreja nenhuma salva ninguém. Vocês têm que entender que o reino de Deus não é medido nisso que o povo está pensando aí, do tamanho e da largura do templo e da rua em que está, e o destaque, o status que essa igreja tem. Aquele monumento que o Macedo construiu ali no Brás, aquilo ali é a representação do tamanho da ignorância e da estupidez que o movimento evangélico chegou.
Porque se realmente o povo tivesse conhecimento da palavra, este homem nunca teria dinheiro para construir aquilo lá, e as pessoas nunca entrariam lá. Mas porque foi aclamado, recebido, visitado, virou destaque e referência cultural religiosa aqui em São Paulo, porque as pessoas se deixam levar pelos aspectos e pelas aparências. Vamos fazer o quê? Aonde está a bem-aventurança da igreja? O fato de Jesus ser o cabeça dela e o líder espiritual desse povo, dessa igreja, desse indivíduo que professa a fé. Se soa radicalismo para você, você é um tremendo do ignorante, que precisa ler mais a Bíblia e estar mais por dentro das coisas que Cristo pregou. Ou então você tem outra focação, vai ser espírita, vai ser de Maomé, mas com Bíblia debaixo do braço. É dever teu respeitar o que Cristo pregou, porque essa palavra evangelho não saiu da biblioteca. Essa expressão é da Bíblia, como tantas e tantas que está na boca do povo. Quem inventou foi o Senhor. E eu tenho uma para você aqui, igreja. Não foi Roma que inventou. Isso não é uma versão católica. Constantino veio depois de anos. Antes que viesse ele a intenção de cristianizar o Império Romano, Jesus já estava pregando a palavra. É a ele que nós temos que ouvir. Ouvir da boca de uma evangélica isso. A igreja é uma coisa só, historicamente. Não. A unidade está preservada nisso, no cabeça, e quem está submisso a ele e leal a ele. A igreja ideal, a noiva ideal para Cristo, é aquela que obedece a ele e é leal a ele, mesmo quando as coisas não dão certo para ela. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, a coisa é séria, né? Por isso que muita gente não quer entrar aqui, porque ele cai, senta nesse banco aí, o pastor começa a pregar isso. Não é todo mundo que tem paciência ou vontade ou disponibilidade para receber educação. Educação, eu quero dizer, disciplina, o caminho, a verdade, entendeu? 99% das pessoas que estão entremetidas com o cristianismo, infelizmente elas estão sendo conduzidas a esse tipo de falso conceito de que não importa quem seja ou o que seja, contanto que me dê a sensibilização que eu quero, que eu preciso, eu vou ficar lá. Uma coisa que eu costumo usar muito para vocês aqui: eu vou naquela igreja porque eu me sinto bem. Eu vou te contar uma novidade: eu estou aqui porque eu me sinto mal. Você se sente bem quando Jesus te quebra? Não. Entendeu? Eu vou naquela igreja porque eu me sinto bem. Só falta fazer assim, ó, e receber. Então vou te dar uma novidade: eu estou aqui porque eu me sinto muito mal. Deus me contraria, Ele me esquadrinha, Ele me testa, porque Ele me ama e quer me salvar, né? Desde quando nós temos amor, melhor dizendo, prazer na disciplina? Dói pra caramba, mas sabemos que é o que salva, que é o que liberta. Mas no conceito popular, igreja que leva à risca, né, a sua doutrina, a sua obediência, é uma igreja perigosa, terrorista. É uma igreja que gera estragos. Para Jesus não. Se ela for submissa e leal, não louca, insana, leal e submissa a Ele, e está confirmado isso, ela é ideal. Pode não servir para o Estado, pode não servir para a tua família, pode não servir para você, mas é a noiva que Ele quer. Entendeu? É a noiva que Ele quer, e pronto. Você está com essa cara de boba aí por quê? É o que Ele está falando por intermédio de Paulo, né? A esposa que Jesus espera conquistar com o seu amor é aquela que provou para Ele aqui na terra que quem manda nela é Jesus. Apocalipse 19, verso 7 ao verso 8, leia. Pode ler. Vai. Lê bem alto, versículo 7 e versículo 8, cenáculo. Depois de Deus anunciar
expressão importantíssima, esposa do Cordeiro. O que tem a ver, pastor? Porque a palavra cordeiro quer dizer o seguinte: ela foi comprada, ela foi adquirida por intermédio de uma obra expiatória. Alguém precisou morrer para que ela fosse comprada. A palavra cordeiro na obra messiânica de Jesus quer dizer exatamente isso. Ele precisou morrer para que essa igreja existisse. É o preço da noiva que ele pagou com a vida. Tem preço o que nós estamos fazendo aqui? Não. Humanamente, materialmente não, porque o preço é Ele. Por um outro lado, vocês não vão imaginar o absurdo que nós estamos chegando. Já existem igrejas aqui em São Paulo que cobram entrada, e pastores que cobram para pregar. Perdeu-se completamente, irmãos, a noção do que eu estou pregando aqui. E são absurdos, absurdos e absurdos, inúmeros de absurdos chegando para nós. Lá nos Estados Unidos mesmo, toda vez que eu tenho que viajar para lá, em obra missionária, eu tenho que avisar para o povo que eu não vou cobrar nada lá. E eu acho que não tinha que dizer isso, mas eu sou obrigado a dizer. Porque tem gente que cobra e tem gente que se sujeita. O preço dessa noiva é a morte do Filho de Deus. Ele pagou com ela, pagou por ela com a vida. É o preço da sua morte. Por isso a noiva do Cordeiro, porque ela foi construída, adquirida em morte expiatória, em morte remidora, redentora, em morte que procura regenerar, reconstruir para Deus um povo todo seu de boas obras, que é outra expressão do Evangelho. Motivo esse que te fez vir aqui, ou que Deus te trouxe aqui. Talvez por você ainda não participar, não está ainda inserido nessa comunhão, mas pode participar e pode ser parte desse corpo, dessa igreja que eu estou pregando aqui, desde que você aceite ser essa esposa ideal, essa noiva que se submeta a aceitar, a concordar que o noivo já pagou por ela, e ela deve amá-lo pelo preço que ele deu a ela, não por outras coisas. Sabe o que é isso? Você tem que amar Jesus pelo que Ele te ofertou na cruz do Calvário, não pelo que Ele ainda vai te dar. Você tem que amá-lo pela coisa mais linda que Ele fez por você. Agora, se Ele vai te dar celular, carro, casa, uma mulher bonita, um homem bonito para você casar, isso aí é irrelevante, isso daí não tem tanta importância. A coisa mais importante é que Ele morreu no meu lugar. É isso que o Evangelho pensa. Olha, filha, aprenda a amá-lo. Aprenda a amá-lo e adorá-lo pelo que Ele fez, não pelo que Ele vai fazer. Por isso, esposa do Cordeiro, porque ela foi adquirida, e o ama porque Ele morreu por ela, e daqui para frente ela sempre vai amá-lo, e sempre vai ser grata a esse noivo, a esse futuro esposo, porque se não fosse Ele e o preço que Ele pagou, ela não existiria. Ela se sente amada pelo seu esposo, pelo seu futuro esposo, pelo seu noivo. Olha a prova de amor que Ele deu para ela, que você não daria pela tua esposa, certo? Ou pelo seu esposo, talvez mandava matar, certo? Mas aqui para o nosso Senhor foi o contrário. Ele morreu para que ela tivesse a certeza de que jamais Ele vai deixá-la no altar e decepcioná-la ou desampará-la em qualquer circunstância, porque Ele é fiel. E nisso tudo Ele veio primeiro do que ela. Amém? Apocalipse 22:17. Leia esse texto para o pastor. Pode ler. Vai lá, Sinaco. Amém. Uma esposa, uma futura esposa e uma noiva que seria cheia do Espírito Santo. Vamos pensar sobre isso. Cheia do Espírito Santo. Será que ser cheio do Espírito Santo é você realmente poder inalar e transmitir e explodir dons espirituais dos mais variáveis? Não.
E o Senhor diz que a boa árvore, ela dá bons frutos. Ela não tem só folhas verdes, ela tem frutos. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é que nem João Batista. Ela pode não curar, ela pode não expulsar demônios, ela pode não fazer milagres, mas se ela é obediente e fiel, e discerne o tempo e os acontecimentos de Deus, ela prova que ela tem o Espírito Santo. Aqui em Apocalipse traz uma noção de que o Espírito dentro da igreja declara: Jesus volta logo, Jesus volta logo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Porque o acontecimento que mais ela espera e ela aguarda aqui neste mundo é isso, de que Jesus venha logo ao encontro dela para o casamento. Pergunte aí às pessoas que você conhece por crente ou cristão, e trata com eles dessa espiritualidade. Qual é a tua perspectiva? Qual a tua esperança? Me diga, o que você gostaria que acontecesse de rápido, de breve, de imediato? Vocês não vão conseguir ouvir da boca da cristandade algo parecido com isso, de que Jesus volte logo para que ela possa subir e estar com Ele numa vida eterna. Vocês vão ouvir um monte de coisas essenciais, pode até ser, mas não isso aqui. E que isso aí é relevante para você? No fato de que ela não tem o Espírito Santo. Porque talvez você foi pelo quadro de milagres e de acontecimentos sobrenaturais que aconteceu ali naquela comunidade, e a única noção que Jesus procurava também entre todos esses acontecimentos, esse show religioso, é quem está percebendo que Ele está voltando. Quem está tendo noção e percepção que Jesus está voltando, e nós estamos nos acontecimentos finais? Alguém pode levantar a sua mão aqui, por favor? O povo está sem noção nenhuma. Quer medir a espiritualidade da igreja? Veja o discernimento dela do tempo, do agora, do que está para vir, baseado no que Cristo pregou, lógico. Cheia do Espírito Santo ela vai ser, porque o Espírito que está dentro dela, o Espírito de Deus proclama: Jesus está voltando, proclama: volta logo Jesus. Uma vez até falei para vocês, nós estávamos em um culto aqui, uma mulher entrou na rede social aqui e falou: fala para o pastor Daniel parar de falar que Jesus volta logo, porque ele falando isso, ele prova que ele não tem amor pelas pessoas que vão ficar, tá? Então eu falo para a pessoa que vai ficar: se prepara logo. Mas já que você é um antropológico, um filantrópico, entendeu? Fica com ela, lambendo sabão na tribulação e tomando água envenenada. Que tenho eu com aqueles que não querem ser crentes e se converter? Isso é um problema dele. Mas se eu não falo Jesus vem, eu estou pecando contra essa característica. Eu estou dando prova de que essa igreja não está dentro de mim, certo? E pior, se eu não aceito isso, eu dou prova de que eu não tenho a fé. E eu alerto vocês: tomem muito cuidado com o evangelho social, cujo destaque é o status da economia, da inteligência do povo que congrega. Tomem muito cuidado, porque esses caras são muito perversos, não tem nada a ver com Bíblia. Falsos conceitos. A igreja é abençoada com chinelo no dedo, no pé, pegando busão, vindo a pé. Que história é essa que crente tem que provar espiritualidade e salvação por intermédio do poder de compra? Tá louco? Tá maluco, filho? Onde você tirou isso daí? Quem te ensinou isso daí? Bill Gates? Entendeu? Não interessa a classe social que ele tem, não interessa a cor que ele tem, a raça que ele tem, mas a fé. O valor dele não pode ser o que ele compra, ou o tamanho da inteligência dele, mas se ele recebeu Jesus na sua vida ou não. A salvação que está nele é o que mais importa. Conceitos bíblicos que o povo perverteu, minha gente. Uma vez o pastor, eu fiquei felicíssimo que me convidaram para pregar lá em Aracaju, numa igreja que o chão era terra, e o púlpito feito de caixa de madeira de feira. Eu preguei em 20 igrejas naquela viagem lá, foi a que eu mais gostei de pregar.
não porque eram pobres, humildes, mas não tinha esse compromisso formalista, aparente, que as pessoas tanto enfatizam, se autoafirmam. A verdade é o seguinte, irmãos: a igreja que Jesus quer, a noiva que Ele procura ter, que Ele comprou por ela, é muito diferente daquilo que as pessoas estão pensando, tá? Tome cuidado. Lá nos Estados Unidos, Billy Graham, ele que é um dos revolucionários, montou um conceito de igrejas pós-modernas, que se chamam igrejas do novo paradigma, que são igrejas que estão totalmente aparelhadas para poder produzir ao povo qualquer tipo de entretenimento, ou então religiosidade. Essa organização toda que o povo está amando, que as igrejas estão proporcionando, tanto que o catolicismo se sentiu em desvantagem e passou até a imitar as igrejas modernas. Mas tem uma novidade para te dizer: muitas delas Jesus não pode nem entrar e falar o que Ele tem vontade de falar. Como também não se encantem com aquelas que estão introduzindo células dentro das suas famílias e dos seus lares, para poder dizer que eles estão se descomprometendo das outras igrejas, ou da sua corrupção, estão se encontrando dentro de casa. Não tenho nada contra, já me perguntaram isso: pastor, o que o senhor pensa sobre isso? Sobre o sistema celular, vivo, net, né? Olha, filho, não tem problema nenhum não, desde que a verdade seja dita, de que o evangelho seja ensinado e as pessoas sejam reveladas. Não importa o lugar onde você cultua, onde você se reúne, a essência, o centro disso tudo aí tem que ser Jesus Cristo, como está sendo aqui nessa noite. Mas tomem cuidado, porque não é o que está acontecendo. É vazio, é raso, é superficial esses encontros, porque eu já participei, já vi. Então essas alternativas que nós estamos vendo aí hoje, todas elas são argamassas para tapar o buraco, gente, e dar a sensação para todo mundo que as coisas estão mudando, e na verdade não estão. Então essa pregação é para que você realmente possa se firmar nesse propósito e saber o que buscar. O que eu preciso buscar agora para Jesus realmente estar na minha vida, pastor? Essas características que já foram ditas aqui. A noiva que Ele pediu, a noiva ideal que Ele quer para casamento, ela precisa ser virgem, precisa ser submissa, leal, esposa do Cordeiro, e cheia do Espírito Santo, cheia do discernimento das coisas que Ele espera que aconteça agora e que vai acontecer. Amém, Jesus? Dá uma salva de palmas para o Senhor, Senhor. Mateus 25, versículo 1 ao versículo 13. O noivo escolhendo a sua noiva, e Jesus faz explicação a fim de identificar ou dar uma identidade dessa que Ele quer ter por esposa lá na frente. Mateus 25, só leio o verso 1 para identificar que é uma parábola, acho que todos conhecem aqui, pode ler. Amém. Quem conhece essa parábola, levanta a mão. Haviam 10, certo? Mas só 5 eram ideais, tá? Uma coisa importantíssima na aliança da redenção de Cristo com a igreja, importantíssima: nunca antecipe salvação na vida de ninguém. Não existe ninguém aqui ainda salvo. Nós estamos numa caminhada ainda de formação, de conquista, até chegar à perfeição. Ninguém está salvo aqui. Nós estamos na evolução. Casamento preparado lá na frente e no período desse noivado. Mas pela parábola, qual é o destaque que Jesus está? Ambas eram virgens, ambas eram igrejas, mas havia uma diferença de 5 para outras 5. Que somente 5 tinham preocupações redentoras, tinham lâmpadas e azeite, ou seja, estavam se preparando para a consumação, ou seja, para um evangelho que caminha para o final. Já as outras 5 desfrutavam só do conceito de que Jesus é bom. As prudentes não,
de que Jesus fosse bom nessa vida, mas muito mais ainda glorioso na vida eterna, e por isso se prepararam, molharam a sua tocha no azeite e ficaram à espera do noivo, mesmo que ele viesse de noite. Por serem tão prudentes, se destacaram entre as outras. Por essa palavra Jesus deixa claro: não basta ser igreja, não basta ter a fé, não basta ter compromissos morais, você precisa admitir que nós estamos nos dirigindo a uma consumação, a um encontro com Cristo no céu, a um encontro com Ele no seu reino definitivo. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para acumularmos um firme fundamento, um propósito de fundamento, para que tenhamos um encontro com Ele no céu. É isso que a Bíblia está falando aí, e o Senhor, por intermédio da parábola, está introduzindo: a nossa pátria está no céu, o reino que nós aguardamos está lá com Cristo agora, e é para lá que nós queremos ir. Conceito esse que não é patriótico, conceito esse que não é político, conceito esse que não é estatal, que tira completamente a diretriz de que o reino de Cristo foi estabelecido aqui nesse sistema, de que Deus está prosperando o sistema, de que Deus está participando do governo. Jesus está tirando completamente essa possibilidade, tá? Então você de repente pode entrar dentro de uma igreja e não há nenhum comprometimento moral e nem confissional, mas ali não se prega sobre a vinda de Cristo, ali não se alerta as almas sobre a vinda de Jesus, sobre o preparo integral de suas vidas. Não há compromisso em anunciar o Apocalipse, os fatos finais, os fatos consumatórios. E ela é mais ou menos uma igreja com a tocha sem azeite, uma igreja apagada, que quando os anjos disserem: aí vem o noivo, elas não vão ter condição de ir até ele, e ele não vai reconhecê-las. Só vão participar do casamento aquelas que se prepararam para este acontecimento. As prudentes, tudo que elas realizaram aqui nesse mundo tinha conotação com aquilo que vai acontecer no final. Essa é a diferença dela em relação às outras. Você, mesma coisa. Por que você se batizou? Por que você aceitou Jesus? Por que você congrega numa igreja? Quais são as razões? Quais são as tuas intenções? Quando eu faço seminário aqui de doutrinação para preparar membros para essa igreja, nós ensinamos tudo isso. E uma das coisas que eu falo para as pessoas que estão no seminário comigo é o seguinte: uma das estratégias do diabo de anular a confissão das pessoas é fazer com que elas aceitem Jesus como se ele fosse um produto de garantias de coisas que vão dar certo na vida. Vou te dar um exemplo aqui. O pastor prega o culto todo sobre vitória, conquista. No final do culto, se ele disser: quem quer aceitar Jesus, todo mundo vai querer, filho. Está todo mundo ferrado. O culto todo ele incentivou, instigou que ele tem uma chave da vitória que Jesus vai dar. Um segredo e um código de prosperidade em todos os sentidos. O cara já está com o olho cheio, e eles são ótimos para fazer esse tipo de incentivo. Você não viu Macedo? Na praia com a sunga. São dramáticos, você tem que pular, você tem que ser enérgico, o povo gosta disso. De repente está silencioso, você dá um grito. Não é o que ele falava na praia? Né? Daí no final vira saco de dinheiro, certo? A questão maior é essa, de que quando o Evangelho anuncia a verdade da redenção para aquela pessoa e diz para ela: você quer se arrepender e se converter? Se ela aceita Jesus baseado na redenção e na mudança da vida dela, eu creio que ela foi salva, porque é a proposta que ela tem que aceitar. Se eu anulo essa proposta e transformo isso em carreira profissional, é muito fácil aceitar Jesus assim. Como por exemplo, né, que eu acabei de falar aqui, a igreja que fica pedindo oração pela pátria, que fica pedindo oração pelo Brasil, etc., é uma igreja cosmopolita.
que gera cidadãos, que gera discípulos da ordem civil. Qualquer um pode congregar nessa igreja, porque não vai ter embates, não vai ter conflitos. É uma igreja filosófica. Agora, se nós evangelizamos como Pedro evangelizou, arrependeu-se, pois, porque é chegado o reino do céu. Aquele que vós crucificaste foi ressuscitado, e um dia ele vai voltar. Aceitem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, porque Deus vai condenar este mundo por ausência dessa fé, e fazer apelos direcionados a isso, a redenção do homem pecador. No final, quando disser quem quer aceitar Jesus, aí sim, nós estamos indo à procura de construir essa igreja dentro dele também, porque ele ouviu a verdadeira mensagem. Amém, Jesus? Amém, amém, Jesus, cenáculo. Então nós somos daqueles que andamos com a lâmpada acesa, nós somos daqueles que enxertamos no óleo, no azeite, e acendemos, porque se o noivo vier de maneira inesperada e virá, nós estamos prontos para recebê-lo no céu, porque não vai ser a igreja que vai nos avisar, mas o preparo dela que nos levará para ele. Amém, Jesus? Texto de Marcos 2, 19 e 20, leia. Marcos 2, versículo 19 e 20. Pode ler, Senado. Amém. Está claro para vocês? Quem entendeu diz amém. Enquanto o Senhor esteve com os discípulos, Ele deixou claro que o reino estava ali perante eles, e eles não tinham necessidade de buscar o reino com santidade. Eu digo santidade no sentido de rito, de cumprimento de rito, tá? Mas quando o noivo se ausentasse, o esposo fosse para o alto, e eles ficassem para dar continuidade na obra, eles iam precisar espiritualmente se adequar, ou seja, serem adornados, santificados. Ele está dando resposta para os fariseus que o indagaram por que os discípulos não jejuavam. Eles vão jejuar quando eu for para o alto, quando eu me ausentar deles. Aí eles vão ter que se consagrar. Então a vida da igreja, a vida dessa esposa e dessa futura esposa para Cristo, é uma vida de santificação e de adaptação, é uma vida de cumprimento, né, do dever. Não que a salvação está sendo paga por isso, mas é a caminhada e a trajetória da formação dessa igreja que Jesus espera casar com ela. Ela tem que estar como Ele quer. Ele comprou por ela e a escolheu. Então Ele confia que quando ela estiver no altar para se unir com ela eternamente, como vai ser a salvação eterna, ela vai estar prontinha como Ele quer. Quem casou aqui, levanta a mão. Você foi para o altar? O que você se preocupou com o teu marido? De impressioná-lo. Ou vai me dizer que você estava lá com a roupa que você dorme, com aquela calça que cabe 5 dentro, né? Com aqueles cabelos que parecem a medusa. É lógico que você não vai se apresentar para ele dessa forma. Se fez de tudo para impressionar ele. Quando ele olhasse você entrando e dissesse: é a mulher da minha vida. Entendeu? O que Jesus espera é muito mais do que isso, que ela tenha tudo o que Ele ensinou para ela aqui. Aqui é o processo da preparação e é onde as coisas devem acontecer, para quando chegar no altar não faltar nada. E Ele espera ter esse impacto. É a noiva que Ele queria, é a esposa que Ele vai viver. Agora eu vou pegar você numa coisa importantíssima. Mas pastor, eu não estou tão adaptado assim. Então, se você não queria para você, você vai querer impor para ele essa regra? Aceita aí, porque é o que eu posso te dar agora. Pastor, Deus ama qualquer um, sim, mas não aceita qualquer coisa. Está aí a doutrina, tira tuas próprias conclusões. Você não se casaria com qualquer coisa, se preocupou nos mínimos detalhes, todos os detalhes se preocupam. E os que não estão aqui casados estão da mesma forma.
e é normal e natural. Agora você quer impor essa regra para Deus de que Ele não tenha preocupações com quem Ele vai viver eternamente? O Evangelho pregado na terra é um processo de preparo, irmãos, e nós estamos caminhando rumo ao final. E sabe qual que é a minha dor? Saber que tem pessoas aqui que não estão prontos para esse encontro. E no fundo estão consoladas com esse pensamento de que para Deus não importa quem você é. Não aonde eu enfio tudo isso que eu te preguei aqui, na escrivaninha do meu escritório. Ele não te mandou avisar hoje aqui? Você que tem preocupações com a largura da igreja que você vai congregar, se ela é bonita por fora e por dentro, quero ver o que você vai fazer com essa doutrina hoje. Jesus preocupado com quem é você, e se você tem elementos suficientes para que Ele te receba como esposa, certo? E aceite conviver com você eternamente. Já pensou? Mas será que Ele vai se deixar se enganar pelos teus olhos azuis, pelos teus olhos verdes? A hora que Ele olhar para você, é óbvio que eu estou falando para quem tiver que servir, tá? Ele vai saber que você é de outro marido, que você já rodou várias vezes, que todas essas características estão comprometidas pelo pecado, e você não tem o que Ele gosta, o que Ele gostaria de ver. Ah, mas aceita ela mesmo assim. É que nem o sonho que o padre teve lá, que contou para a revista Times. Tive um sonho que eu via o pai e o filho no céu, e o pecador chegava na porta do céu e falava para o anjo: deixa eu entrar. E o anjo perguntou para o pai: o senhor conhece ele? Não. Perguntou para Jesus: o senhor sabe quem ele é? Não. O padre sonhando. Daí de repente ele foi surpreendido, porque a mãe levantou e disse: deixa ele entrar, porque eu sei quem ele é. E a Virgem Maria, lógico, a corredentora e co-intercessora. Então, ou seja, o pai não reconheceu, o filho reconheceu, mas a mãe, porque tem um coração enorme, falou: deixa o filhinho entrar, vem filhinho da mamãe. As coisas no reino de Deus não acontecem assim. Não há sentimentalismo, há fé e obras. A árvore procure dar frutos, crente procure criar bons fundamentos. Alicerce bem essa igreja na tua vida. Jesus não vai aceitar qualquer coisa. Se você espera participar das bodas e do casamento, esteja vestido como fala a parábola. Seja um convidado, mas também seja um participante adequado, alinhado, vestido caracteristicamente para celebrar um acontecimento que você começou a viver aqui em vida, em terra. E nós só estamos indo lá para concluir. Esse é o desafio de todos vocês aqui. Talvez seja o vosso pecado, por negligenciar esse acontecimento, ou seja, esse chamado na tua vida. E lá no texto de João capítulo 3, 29, abre esse texto e leia bem alto para o pastor, por favor. Pode ler. Está falando de quem aí? De quem? De João Batista. Amém ou não? Quem testifica, levanta a mão, filho. Você está com problema? É. Esse casamento tem padrinho. E Jesus incumbiu esse padrinho, chamado João Batista, para fazer os preparativos da festividade, dar os arranjos desse acontecimento. Daí vai lá João Batista à beira do Rio Jordão, pregar o arrependimento e a conversão. E perguntam para ele: você é o Messias? Ele diz: não. Você é Elias? Não. Quem você é? Eu sou aquele a quem o profeta Isaías
profetizou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quando Jesus chega para ser batizado, João Batista diz a ele: Senhor, eu teria que ser batizado pelo Senhor e não eu te batizar. O Senhor diz: deve que se cumpra tudo o que está escrito. E João foi e o batizou. A comunhão entre os dois era tão grande que a Bíblia não nega. Jesus fala que não houve profeta maior como ele, nascido de uma mulher, e tão pequeno entre os homens, e tão grande no reino de Deus. Por que essa identidade de Jesus com João? Se houveram homens da fé aparentemente mais atraentes do que ele, como Moisés. Por que Moisés não foi maior do que ele? Porque João era seu servo. Ele era seu servo e estava ali para preparar almas, vidas, promover o encontro de Jesus com elas, através do arrependimento, através das suas instruções. Que diríamos que é mais ou menos o que eu estou fazendo com você hoje aqui, certo? Te recebendo aqui no Rio Jordão, o rio que desce, para saber realmente se você quer construir um caminho até Ele, até o encontro dEle, reconhecendo que você é um pecador e que precisa da salvação que Ele tem para te dar. Você precisa ser a esposa e a noiva ideal, e você pode, se você tiver fé e disposições para procurar ser o que Ele quer, porque Ele não aceita qualquer coisa, por mais que Ele ame todos. Ele decide quem é ideal para Ele, não nós. Ele quer escolher a noiva. Nós não temos essa autoridade, nem esse direito. É muito importante Jesus interligar o seu ministério messiânico com aquilo que João fez, para deixar bem claro que tipo de pastor e igreja que ele gostaria aqui na terra, né? Aqueles que teriam autoridade hoje, compromisso de dizer aos que estão fugindo do arrependimento, da conversão e da santidade: quem vocês pensam que são? Para fugir da ira futura de Deus. Não basta vocês pensarem que vocês são filhos de pessoas justas, ou pessoas justas. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Um homem compromissado com o reino, com o Salvador, cujo trabalho era exatamente selecionar essas noivas, aqueles que queriam se arrepender e que queriam se converter, que é exatamente mais ou menos o que Deus está tentando fazer com você hoje aqui, que levou tanta preocupação a vida toda, talvez, de ter uma igreja da qual você pudesse congregar e se sentir bem. Chegou a hora de você mudar esse conceito. Você precisa construir essa igreja agora dentro de você, com os tijolos que Jesus te pregou hoje aqui: a fé, o amor e a esperança em Cristo. Acabou para você, não tem mais desculpa. Você ouviu hoje aqui, você escutou da minha boca o que Ele espera de você, o que Ele espera daqueles que estão lá fora, que um dia disseram que se sentiam honrados de serem convidados para participar desse casamento aqui, mas não querem pagar o preço pela esposa e pela noiva ideal. Por isso estão de fora, porque querem oferecer uma prostituta que se vende por qualquer coisa e é de qualquer marido, porque quer dar a Cristo uma meretriz que se rende aos apelos filosóficos e atende uma demanda pública, moderna. Homens que honram homens, se deixam se levar e ser induzidas com um homem que vem de Roma
e porque entra dentro de um palio e veste uma sandália franciscana no pé, ele é o homem e o líder espiritual ideal para a igreja. E é um tremendo de um safado que governa Roma debaixo de uma riqueza que, se fosse vendida, o mundo ficaria sem trabalhar por 100 anos. E será que ele não tem esse conhecimento? É lógico que tem. Inclusive do montaréu de vidas que já não foram assassinadas pela Opus Dei, das inquisições que o catolicismo participou, dos acordos nazistas e comunistas que eles fizeram para matar judeus. Mas por que eu vou me encantar com a figura desse franciscano? Se eu sei de onde ele vem e a quem ele serve, certo? Porque homens conseguem promover-se como líder espiritual debaixo do que eu precisava ouvir. Foi o dia que eu me converti, aonde não havia nenhum esquema para impedir de que alguém me dissesse: você não é crente coisa nenhuma. E eu fui liberto pela honestidade e o compromisso de um homem que não levou em consideração quem eu era e falou tudo que ele estava sentindo do Espírito que eu precisava ouvir. A mão que está te acariciando é a mão que está te levando para a condenação, filho. A boca que está te aconselhando de que você deve evitar as verdades, como essa razão lógica, né? Esse pensamento filosófico: eu não quero ser o dono da verdade, eu quero ser feliz. Ah, que lindo, maravilhoso. Mas eu quero a verdade, e a verdade libertará. O que eu espero do meu Senhor Jesus aqui nessa noite é que todos vocês aqui não durmam em cima da Bíblia e não ignorem o vosso chamado. Deus irá cobrar de todos nós. A noiva ideal, a virgem, a submissa, a fiel, a esposa do Cordeiro, a noiva cheia do Espírito Santo, com as tochas acesas à espera dele e do seu casamento, a que está adornada, apresentável, irrepreensível, imaculada, sem manchas, sem nenhuma mácula, que Jesus pode voltar agora se Ele quiser, porque ela está pronta para honrá-lo numa vida eterna. Você é isso? Se você disser para mim: não, pastor, mas pode ser, basta você querer, basta você dizer assim: é o que eu quero, é o que eu quero para a minha vida. Principalmente você, que já ficou muito claro no que você viveu até aqui, que ninguém te ama pelo que você é, só pelo que você pode oferecer. Por que eu vou honrar essas pessoas? Com o amor da qual elas vão me trair. Por isso a minha escolha foi amar Ele, e não tenho arrependimentos por isso, de quando precisei trocar essas pessoas por Ele, ou deixá-las para servi-lo mais. Não tenho arrependimento por isso, porque quero ser a noiva ideal, não um líder próspero, mas um noivo ideal. Quero estar encaixado em cada palavra que disse hoje aqui em nome do Senhor Jesus Cristo no teu coração. Espero no meu Senhor Jesus que isso já tenha despertado dentro de você agora, movido dentro de você, promovido um rebuliço na tua alma. Chega de perder pelas convicções humanas. É hora de ganhar pelas instruções daquele que deu a vida por você. É hora de pôr essa rocha debaixo dos seus pés e dizer: vou
erguer essa igreja dentro de mim. Essa igreja que fecha a porta do seu quarto e ora ao Senhor e ela o escuta. Essa igreja cuja intimidade e comunhão não tem área. O Senhor vai com ela aonde ela vai e a acompanha aonde ela estiver. Ela não tem CEP, ela não tem rua, ela é uma obra viva. Essa igreja que Jesus pregou para os sacerdotes, sobre eles, e se enfureceram com ela quando ele disse: esse templo vai ser destruído e um novo vai ser erguido. E diz o Evangelho, ele se referia ao templo do corpo, não ao templo judaico. O templo que ele ia erguer com a sua morte e ressurreição dentro de nós. Você trouxe a igreja dele com você hoje aqui para esse culto? Você consegue identificá-la dentro de você? Sente que ela está viva dentro de você? Sente que ela é ideal para Jesus ou está faltando coisas aí? E é bem capaz que ela nem exista para você. É o propósito desse culto hoje aqui. Vamos começar essa obra. Chega de perder por convicções religiosas, é hora de assumir o fato. Ele precisa estar dentro de nós, ou seja, ele precisa estar no lugar, habitando em alguma coisa que ele goste, que ele aceite, que ele reconheça. E não vai ser dentro de uma meretriz. Ele não aceita a mulher de outro. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Todas as promessas que ele fez estão asseguradas nesse compromisso que você ouviu hoje aqui. Todas as promessas que Jesus proferiu estão certificadas nesse compromisso de fé que você ouviu aqui. Lembra? Importante agradar ao Senhor, ao invés de agradar homens. Então não se sinta constrangido. Se alguma coisa que você fizer ou que você falar não corresponder a alguém que você ama lá fora, porque o mais importante é que o Senhor se identifique com você e reconheça que você é uma igreja dele. Se você olha para dentro de você e não consegue ver, assistir, testemunhar essa obra na tua vida, vem aqui para frente agora que nós vamos orar junto e vamos iniciar esse compromisso com o Senhor a partir de hoje na tua vida. Sai do teu banco, vem aqui agora. Amém? Pode vir aqui. Aleluia, Senhor. Os que estão pela internet, dobrem o seu joelho no chão, se rendem a esse apelo, dobrem o joelho onde estiverem agora. Nós vamos orar por cada um de vocês. Amém? Não há feridas que ele não possa cicatrizar. Não existe pecados que ele não possa perdoar. Não existem obras que ele não possa fazer. Tudo é possível para aquele que crê. Mas não há fé sem consciência. Não há fé sem conhecimento de causa. Nós não recebemos explosão de sentimentos pelo Espírito Santo, mas convencimento de que somos pecadores, miseráveis, e só Ele pode nos salvar. O Espírito Santo de Deus inclinado e dedicado a te convencer hoje aqui de que esse culto é para você. Por mais que nestas palavras você não tenha visto Deus te acolher em alguma destas necessidades que você está precisando agora, os braços Ele se estendeu para te receber hoje aqui, na condição de quem quer ser companheiro, companheira dele
eternamente. Se você realmente estiver aí dentro do teu coração, esse propósito na tua vida, lute por isso. Não deixe ninguém tirar essa fé do teu coração. Vão tentar arrancar, vão tentar te seduzir, vão tentar dizer a você que a Bíblia é uma coisa arcaica, antiga, que não dá para ser aplicada nesse novo tempo. Vão falar um monte de besteira na tua cabeça. Mas não se esqueça disso. Passa o céu, passe a terra, mas as suas palavras não vão passar. O Senhor tem sido fiel e verdadeiro com todos nós, e nos dado todo tipo de confirmação, para que não reste dúvida de que Ele é fiel. Entrega a tua vida para Jesus aqui agora, porque todo dia, todo instante, nós entregamos alguma coisa para que Ele seja glorificado, e não nos arrependemos do que fazemos por Ele, porque o que Ele fez por nós é muito além daquilo que nós podemos pagar. Entrega a tua vida para Jesus e faça uma aliança com Ele aqui nessa noite, amém? De sair dessa igreja hoje aqui, inclusive, para levar lá para a tua casa, não uma roupa que o pastor orou, não uma água que o pastor orou, não uma campanha de envelope com 7 dias que você vai ter que frequentar a igreja, não isso. Mas leve lá para a tua casa um evangelista, uma pessoa, uma vida compromissada com a verdade de Cristo, para anunciar para aquelas almas que estão lá perdidas, enganadas, desiludidas, decepcionadas, não sei, que Jesus está voltando. Bota essa lâmpada acesa lá dentro daquela casa, para que todos ali possam discernir com você e viver este tempo com você, que se despertou sobre a tua consciência, sobre o teu coração, de que Jesus está voltando e encerrará a sua obra aqui na terra. Esse é teu papel, essa é a tua importância. Você está preparando a festa, você é o padrinho, nós somos o padrinho. Preparemos esta festa, damos a ela agora as características dignas para esse Senhor poder receber a sua noiva, e não nos arrependemos dos detalhes que Ele nos pediu, porque nós estamos honrando esse Senhor com almas, com vidas, e não importa se elas vão aceitar ou não, se elas vão querer ou não, importa que a gente ame, que a gente faça alguma coisa por elas, como Jesus fez por nós. Nesse despertar, nesse chacoalho que Deus deu hoje aqui, por exemplo, né? Esse chacoalho que Deus deu em todos nós aqui, que talvez estejamos tão preocupados com as coisas aqui dessa vida e nos esquecemos que Ele pode voltar amanhã, que amanhã pode encerrar o plano da nossa vida aqui, e nada vamos levar daqui, a não ser aquilo que é imortal, para a mão daquele que nos deu a vida, para sermos julgados por Ele. Entrega a tua vida para Jesus hoje aqui, conserta a tua vida hoje aqui, se arrependa dos teus pecados, assuma os teus pecados, assuma as tuas falhas. Qual o problema? Assuma diante dele, Ele pode te perdoar, Ele pode te absolver. Dele nós escutamos qualquer tipo de acusação, porque Ele nos ama, não há suspeitas disso. Ele deu a prova que Ele ama, morreu por cada um de nós. Olha para o teu Senhor aqui nesta noite e não tenha medo de dizer a Ele o quanto você foi falho, vaso, superficial, vago nas coisas que você realizou, e se conserta com Ele aqui hoje. Para alguns aqui eu digo: quantas almas que não passaram batidas, quantas vidas que você não deixou escapar pelos dedos da tua mão, quantas pessoas que não poderiam ter sido alimentadas por você, mas você não tinha que dar a elas, tiveram fome, tiveram sede, precisavam ser acolhidas debaixo dessa verdade, mas porque você estava perdido, ou então confuso, ou então compromissado com outra coisa, almas foram condenadas. Não deixe o ministério e a obra de Deus na tua vida ser comprometida por nenhum desses fatores do mundo, porque até eles precisam da tua obediência para que Deus te honre lá. Entrega a tua vida para Jesus, faça um compromisso com Cristo aqui nessa noite, faça uma aliança com o Senhor Jesus aqui hoje,
Amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, a minha vida, para que esta palavra se cumpra sobre mim. Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, as chaves desta igreja nas tuas mãos, para que o Senhor a tome por noiva, por futura esposa, e a prepare para celebrar as bodas do Cordeiro. Senhor Jesus, me ajuda a levantar esta igreja dentro de mim, Senhor, que é feita, Senhor, da fé, do amor, da esperança. Senhor Jesus, alicerça essa obra na minha vida e me dá sabedoria e entendimento da tua palavra, para que eu não erre, para que eu não falhe nessa construção, porque esta igreja tem que ter o teu rosto, a tua cara, a tua missão, a tua obra. Senhor Jesus, confirma esse plano na minha vida, porque eu sei, Senhor, que eu sofri até hoje por não ouvir a tua voz. Sofri, Senhor, perdi, Senhor, porque não escutei a tua voz. Por isso abre meu coração, Senhor, e me confirma nessa boa obra. Escreve meu nome entre aqueles que vão trabalhar neste propósito, porque quero ser participante da construção desta igreja que está se preparando para o dia final, para se encontrar com o Senhor nos céus, em nome de Jesus, amém. Fica de pé. Aqueles que estão no banco, fiquem de pé também, em nome de Jesus, amém. Ô diaconisa, me traz essa moça de óculos lá atrás, lá, por favor. Se esse menino